De Sua Excelência, o senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero primeiro dizer que é importante o processo que a gente agora patrocina aqui com a Sabatina, para além de um companheiro que foi membro dessa casa. Eu acho que é assim, muito importante que nós avaliemos exatamente o que é que significa a tarefa que, ora, o companheiro Aníbal está destacado para cumprir. É óbvio que com o nosso aval. Eu queria chamar a atenção, senhor presidente, para algumas coisas que, inclusive, foram colocadas pelo Sabatinado em relação a essa questão da Anatel. Eu diria, senador Ricardo Ferraz, que o debate que envolve hoje a tarefa do senador Aníbal, essas coisas estão previstas na Lei Geral de Telecomunicações. E nós fizemos um complemento dessas questões, inclusive com a própria lei, que essa casa também ajudou a aprovar, que é a lei do Marco Civil da Internet. Então nós não estamos tratando de nada que a evolução tecnológica tenha produzido e que, porventura, não tenha sido, inclusive, encaixado no que a gente chamaria do arcabouço legal. É vero que a Lei Geral de Telecomunicações, meu caro Aníbal, que tem 216 artigos, né? E que, portanto, olhou para um tempo em que nós não tínhamos o que nós temos hoje, mas teve a proeza de apontar para diante. Então, por exemplo, o debate estabelecido naquela época acerca dessa questão de rede de telecomunicações já apontava, e aí se Vossa Excelência tiver a cuidade de pegar a partir do artigo 145, que trata exatamente das redes de telecomunicações, Vossa Excelência vai encontrar diversas formas que obrigam, inclusive, a Anatel se antecipar aos processos. E não é uma questão de que faculta a Anatel, obriga a Anatel a essa atitude. Então, portanto, a Anatel tem não só a prerrogativa, como a obrigação. E aí eu vou ler um item aqui, ó. O artigo 147 da Lei Geral de Telecomunicações diz o seguinte, ó: é obrigatória a interconexão de rede de telecomunicações. Interconexão, para quem está nos ouvindo, meu caro Ferraz, é eu permitir, inclusive, que um lado fale com o outro, que você possa, inclusive, usar uma rede de outrem, que eu possa, inclusive, pleitear o que a gente chama hoje, numa linguagem desse novo tempo, de compartilhamento de infraestrutura. Portanto, essa é uma tarefa que foi dada pelo legislador à agência. A regulação estabelecerá as hipóteses e condições de interconexões de redes, inclusive de redes internacionais. Portanto, nós temos à disposição da agência um ferramental para ela agir. Ou melhor, para ela se antecipar. Outra coisa importante, senador Aníbal, não cabe à agência só ficar aguardando sentada o fato se consumar para a agência chegar e punir ou multar. A multa é importante, mas o funcionamento do sistema é que é o espírito da lei. Esse é o papel da Anatel, é garantir que chegue ao cidadão o serviço. Portanto, aqui no artigo 150 diz o seguinte: a implantação, o funcionamento e a interconexão de rede obedecerão à regulamentação editada pela agência. Portanto, o legislador deu à agência a competência para ela acompanhar. Não disse à agência que era para ela acompanhar só a transmissão de voz em 16 de julho de 1997. Sabe o que é que eu sei a data exatamente da promulgação dessa lei, Fernando? Que, coincidentemente, é a data exatamente do meu aniversário de casamento. Então, portanto, eu acompanhei par e passo. Aliás, dos 216 artigos, eu fiz emenda aos 215. Só não fiz a última, que é o artigo que tratava exatamente dessa lei entre em vigor. Mas mesmo na revogação de diversos itens, eu fiz emenda. Porque tinha alguns itens que eu achava que deveriam ser absorvidos pela lei e revogados no ato, inclusive, da promulgação dessa lei. Por exemplo, a Lei 4117. Nós tratamos radiodifusão, senador Ferraz, com uma lei de 1960.
Portanto, algo da década de 70. Aí é que está o equívoco. Uma lei que, na realidade, tem poucos artigos e que previa exatamente um tipo de modificação que não se ajusta a isso. E se a gente pegar mais ainda, meu caro senador Aníbal, se a gente voltar aqui ao artigo 100, do que Vossa Excelência, inclusive, tocou na sua fala, nós vamos encontrar aí no artigo 100 dessa lei o que é que estabelece, do ponto de vista da função que Vossa Excelência, creio eu, terá pela frente, que trata da questão dos bens. Portanto, desde aquela época, nós tratamos exatamente como é que se comporia essa questão para que a tarefa de Vossa Excelência pudesse ser, eu diria, com todo respeito, melhor desenvolvida. Portanto, o que eu estou chamando a atenção de Vossa Excelência é no sentido do aspecto do cumprimento dessa lei. Não é decorar a lei, mas é importante que esse processo seja por Vossa Excelência, que teve a oportunidade aqui até de propor legislação, de tratar dessa questão de maneira, inclusive, podendo fazer valer o que está prescrito exatamente naquilo que pode se ajustar. O grande debate que muita gente levanta hoje, meu caro Ferraz, acerca do WhatsApp, não tem nenhum tipo de lógica, nem o posicionamento do ministro de achar que isso pode ser regulado, até porque nós já aprovamos o caminho para tratar dessa matéria com o Marco Civil, a neutralidade de rede. Portanto, está definido, eu diria até regulado, portanto, agora tem uma lei que trata dessa matéria, e mais ainda, o que nós estamos tratando é como é que o conteúdo pode trafegar. Não é verdade que não há faturamento no uso do WhatsApp. Se Vossa Excelência usar o WhatsApp aqui agora, Vossa Excelência vai usar por dois mecanismos. Ou vai usar pelo seu 3G ou 4G, se o seu celular conseguir pegar 4G, ou vai usar pelo Wi-Fi. Se Vossa Excelência usar pelo 3G, Vossa Excelência já pagou a conta. A operadora fez um pacote com Vossa Excelência de utilização. Se Vossa Excelência utilizar pelo outro mecanismo, que é o Wi-Fi, quem está pagando o Wi-Fi é o Senado. O Wi-Fi está sendo disponibilizado aqui gratuitamente, mas não tem almoço de graça nessa jogada. Ninguém botou o Wi-Fi de graça aqui para o Senado disponibilizar para a gente. Nós trafegamos por uma rede. Isso é igual a uma estrada, Ferraz. É esse o debate que é importante trazer para as pessoas compreenderem. É uma via. A diferença é que uma via ela é mais larga, por isso que a gente chama de banda larga, outra via é mais estreita. Mas a que Vossa Excelência atribui, então, a afirmação do ministro das Comunicações? Porque talvez o ministro tenha ponderado a possibilidade de fazer regulação na rede fixa. Que, portanto, também, na minha opinião, faltou um pouquinho de assessoria ao ministro, para que ele pudesse ter, na mesma linha do que disse João Rezende, e se Vossa Excelência buscar no dia das declarações, encontrará inclusive declaração desse companheiro aqui que vos fala, na mesma direção de João Rezende, inclusive parabenizando pela atitude de colocar, ele hoje volta a tocar no tema nos jornais do país, e portanto esse é um debate que não é um debate só localizado do ponto de vista do WhatsApp ou coisa do gênero. Esse é o debate do ponto de vista da neutralidade de rede e da opção do usuário. Por que nós combatemos a história de venda casada? As operadoras forneceram um pacote onde elas amarravam determinados tipos de programa. Vamos ficar preso. Exatamente. Óbvio. Ora, eu tenho que ter a liberdade. Por que a Lei Geral já em 1997 previa a disponibilização para ter competitividade? Não há, que está na proibição da lei, não pode ocorrer, inclusive, nenhum tipo de atitude que implique em você prejudicar a competição, o serviço ao usuário. Ora, se eu sou dono de uma rede e você é um operador, e você busca, e eu também sou operador, portanto, provedor, digamos assim, ora, se eu loco a minha rede para um provedor A, e esse provedor A é concorrente no provimento de conteúdo daquele que é o detentor da rede, ora, se não tiver legislação, não tiver regra, efetivamente eu vou vender a rede a esse provedor, ou seja, o caminho para ele passar, o pedágio para ele andar nessa estrada, muito mais caro do que o serviço que ele vai prestar. Consequentemente, ele não terá condição de competir comigo
no provimento de conteúdo. Portanto, essa é a tarefa que o senador Aníbal vai desempenhar na Anatel. Essa é, nesse novo tempo, a atribuição que cabe aos conselheiros da Anatel para promover essa disputa. Por último, eu queria chamar a atenção de um aspecto que é muito importante. Aqui o senador Aníbal tocou na questão do espectro de frequência. Ora, essa é, senador Aníbal, o que nós chamamos, numa linguagem muito própria do setor, a gente chama disso do ouro da Babilônia. O espectro de frequência é o determinante para que qualquer serviço funcione. Ele é finito, senador Fernando Bezerra. Eu não posso chegar e botando tudo no espectro de frequência ao meu bel prazer. Nós temos um problema no Brasil. Poucas pessoas no Brasil entendem de espectro de frequência. Poucas. Por isso que a gente tem brigado muito ao longo dos anos para uma maior capacitação, inclusive da agência, para permitir a gente fazer o que nós chamamos de otimização do uso do espectro de frequência. Quando nós insistimos para que a faixa de 700 MHz pudesse ser disponibilizada para telecomunicações, não era só uma questão de simbologia ou de numerologia, mas é por uma questão de otimização do uso do espectro e melhor utilização dessa faixa. É nessa faixa, senador Ferraz, que eu tenho condição, inclusive, de aumentar a minha capacidade de cobertura com um custo muito menor de infraestrutura. Diferente da faixa que a gente usa hoje. O Brasil fez essa disputa em 1999. A utilização da faixa de frequência de 1.8. Quando, na época, a Anatel defendia que a gente utilizasse 1.9. Um erro da Anatel e que nós conseguimos ganhar aqui no Congresso Nacional. E conseguimos reverter isso. Hoje, a gente tem uma situação que é empurrar as radiodifusoras, ou seja, as empresas de televisão, falar numa linguagem para todo mundo entender, para uma outra faixa de frequência. É por isso que a linguagem que se impõe hoje de desligar as TVs analógicas e jogá-las para a faixa da chamada TV digital, não é só por beleza. Óbvio que vai melhorar o sinal, mas é porque eu ganho o espectro de 700 MHz para eu trazer exatamente aquilo que o senador Blaio Maggio reclamava aqui, da utilização de tecnologia, que eu não use só 4G, senador Blaio Maggio, aqui no coração de Brasília ou na Paulista, em São Paulo, mas que na sua Sinop ou lá no interior da Bahia, a gente tem a condição de também, ao mesmo tempo, ter acesso a essa tecnologia. Essa é a tarefa da Anatel. Portanto, fazer esse dimensionamento. Ao Ministério cabe o plano, à Anatel cabe os condicionantes técnicos para ajustar essa tecnologia exatamente de maneira que, otimizada e muito bem utilizada, a gente possa crescer. E nessa linha, senador Aníbal, tem um erro histórico estabelecido. Eu tenho dito isso, disse isso a semana passada no painel Telebrasil. O governo erra nesse discurso de banda larga. Eu não consigo entender. Governo não vai construir estrada ou infovia, não vai fazer banda larga, senador Ferraz. O governo que está mandando um pacote para introduzir impostos, para aumentar a carga tributária, aliás, em telecomunicações, Vossa Excelência falou nisso, chega-se até 42% de carga 42%. Sabe qual é a maior incidência em telecomunicações, senador Ferraz? ICMS, que é a briga que nós estamos travando aqui. Essa deveria ser a principal bandeira do governo. Reduzir o ICMS e unificar o ICMS no Brasil. Mas aí, senador Aníbal, quero dizer a Vossa Excelência que é o grande debate. Sei que isso não cabe à Anatel porque é política, mas a Anatel pode tranquilamente, em conjunto com a Telebrás, orientar o governo para a adoção de uma política que estabeleça no Brasil, de uma vez por todas, as condições para que nós tenhamos banda larga nesse país. Esse debate começou no ano 2000. Eu tenho participado ativamente desse debate. O governo fez propostas, depois em 2006, aquela história de banda larga nas escolas, que eu dizia que era um erro.
Botar computador em escola sem conteúdo e sem banda larga é comprar equipamento ou botar computador só para embelezar a sala de aula. Ou às vezes ter sala trancada, como os alunos nos diziam. A sala do computador ficam trancadas. Portanto, esse debate é um debate que é vigoroso e tem que ser a partir da demanda. E aí entra o papel do Estado, não em construir rede, mas estimular a demanda, ser o primeiro contratante, ser a primeiro, inclusive, a adotar posturas e políticas. O Estado precisa fazer saúde usando banda larga. O Estado precisa promover educação usando banda larga. O Estado precisa promover segurança, senador Ricardo Ferraz, usando banda larga. Por que uma delegacia do interior do Espírito Santo, senador Ferraz, não tem acesso aos dados de segurança pública? Nós não temos cobertura. Aí uma delegacia, botamos agora até centro de comando e controle nas capitais. Mas eu não tenho centro de comando e controle fazendo varredura em todo um estado. É por isso que os bandidos deslocaram a sua ação, ao invés de assaltar bancos nas cidades grandes, estão preferindo explodir caixa eletrônico nas pequenas cidades. Porque além de eu não ter policiamento capaz, preparado e até estruturalmente montados para o enfrentamento, eu não tenho nenhum tipo de utilização de ferramentas tecnológicas para, inclusive, coibir essa ação. Então, portanto, senador, eu acredito que a introdução de banda larga dar-se-á no Brasil se a gente tiver capacidade de discutir da demanda. Chega desse discurso de Smart City, ou seja, cidade inteligente. As cidades podem até estar inteligentes, mas nós estamos levando burrice para a ponta do atendimento. O atendimento se dá na ponta. O que nós estamos precisando, se é numa linguagem em inglês que o setor usa muito, é de Smart People e não de Smart City. Portanto, é você vir com a demanda do cidadão. E nós não temos condição no Brasil, não só pela questão de restrição orçamentária do governo federal, como também pelo nível de investimento das empresas. Eu não tenho condição de botar a última milha. Última milha, quem está me ouvindo, é aquele antigo par de cobre ou de fio drop que entrava na casa do usuário. Eu não tenho como fazer a última milha com fibra. É caro. Então, portanto, é fazer a combinação entre o uso de fibra e rádio para permitir usar a faixa de domínio das estradas, fazer exatamente a interconexão, fazer o compartilhamento de infraestrutura, senador Aníbal, como está previsto na lei. Eu não preciso aprovar lei nenhuma aqui, mas para isso vingar. O que está faltando é política de governo e ação da agência para a gente viabilizar. Chamar, por exemplo, os estados e os operadores, propor, inclusive, PPPs, para a gente ter condição de, na demanda, ninguém vai botar, eu estava dizendo ao senador Fernando Bezerra, alguém constrói uma estrada no Acre para levar a lugar nenhum? Eu não conheço. Não conheço. Quando você chama alguém para fazer PPP de estrada, você diz, meu irmão, você vai levar essa estrada aqui para o lugar onde não tem nada. Eu quero saber quem é que vai. Então, o primeiro a contratar é o Estado. Então, portanto, esse é um desafio. Vossa Excelência discutiu esse tema aqui exaustivamente conosco. Não pode ir para a agência e se limitar a uma ação burocrática de um conselheiro. Vossa Excelência vai para a agência agora, investido, porque ainda que não seja mais senador, mas senador foi. E mais ainda, Vossa Excelência vai para uma agência com a tarefa de pelo menos representar uma banda do país que não tem, está de banda largada, que é o norte do país. Então, portanto, Vossa Excelência tem um compromisso. Eu disse a Vossa Excelência, né? Eu aqui costumo até ser relativamente duro com os sabatinados na minha área, entendeu? Mas disse a Vossa Excelência que não é a dureza para inviabilizar a indicação de um sabatinado, mas é para chamar o sabatinado a atenção, porque mas na maioria das vezes, senador Aníbal, a gente sabatina o cara aqui, no dia que vem para sabatina, o cara carrega água no cesto, passa nos gabinetes, toma a benção, tudo quanto é senador. Depois que o desgramado toma posse na agência, um abraço. Então, portanto, Vossa Excelência vai com um compromisso, inclusive, de mudar essa realidade. E para a agência, para fazer cumprir o que Vossa Excelência disse aqui. Porque senão pode virar Satanás pregando quaresma. Vossa Excelência tem que ir para lá agora para botar em prática o que Vossa Excelência reclamou aqui enquanto. Se disser, tenho dificuldade, volte para cá.
chegue nessa casa e diga: estou tendo dificuldade, estou tendo empecilhos para exercer o meu mandato conforme a legislação determina. Boa sorte, índio velho. Agora jogue duro.